Fala galera, aqui é Viver de Dividendos e este é mais um vídeo da série Balanços Comentados. Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente dos anteriores. Ao invés de eu escolher uma empresa aí qualquer, como eu geralmente fazia, eu tô com a ideia aí de fazer uma série de análise das empresas de crescimento de dividendos. Para quem me conhece mais tempo aqui no blog, sabe que eu sou um grande amante dessas empresas de crescimento de dividendos. E para quem não tem ideia de que tipo de empresa é isso, só para explicação rápida aqui, mas tem um artigo, deve ter uns 2 ou 3 artigos lá no blog explicando também, aqui no blog explicando sobre o assunto, mas basicamente são empresas que pagam dividendos crescentes ano a ano por pelo menos 5 anos, ou seja, a empresa pagou um dividendo esse ano maior do que foi no ano anterior, e ela repete isso durante um período de pelo menos 5 anos. Eu montei aqui no blog uma listagem com as empresas de crescimento de dividendos que a gente tem aqui na Bolsa Americana. Basicamente aí tem mais ou menos umas 250 empresas. É só vocês irem rodando aqui. Só ficar atento porque tem 2 barras de rolagem, tem uma da planilha aqui, ó, e a outra da tela, para não achar que chegou no final aqui e acabou. Sempre tem mais um pouquinho para baixo. Bom, assim, dentro daquela listagem de 250 empresas, a gente tem classificações ali, podemos classificá-las de 4 maneiras. Desafiantes, que são as empresas que fizeram mais de 5 anos, né? As competidoras são as empresas que conseguiram aumentar por mais de 10 anos. A gente tem as campeãs, que são as empresas que aumentaram os dividendos por 25 anos. E os reis de dividendos, são aquelas empresas tops que conseguiram aumentar os dividendos por mais de 50 anos. É um número bem mais limitado de empresas. E a ideia é a gente tentar trazer aí uma análise de todas essas empresas. Não sei se eu vou conseguir falar de todas. Então, assim, a minha meta é pelo menos falar das 10 primeiras, que a gente falaria até aqui mais ou menos a Coca-Cola. Mas só para a gente ter uma ideia, aqui vem o nome da empresa na planilha, o número de anos que ela aumentou os dividendos, o dividend yield dela atual, o último dividendo que foi pago, o payout e as taxas de crescimento de 1, 3, 5 e 10 anos nos dividendos. Bom, a primeira empresa que a gente vai falar vai ser a American States Water. Só para a gente dar uma olhada aqui. Esse daqui é o sitezinho da American States. Inclusive, assim, a American States é a maior empresa de distribuição de dividendos, como a gente viu lá, com 60 anos de crescimento. Ela também poderia ganhar o prêmio aí de pior site da Bovespa. Da Bovespa não, da Bolsa Americana. Meu Deus, o site dela é muito ruim. Assim, não é que é ruim de funcionalidade, é muito feio. Parece site feito em 1990, aqueles sites que a gente fazia em HTML. Mas enfim, as informações que a gente precisa estar aqui é isso que importa. Vamos dar uma olhada aqui no relatório anual, que é esse relatóriozinho aqui, ó, de 2014. Que é um relatório que tem umas informações que eu queria mostrar para vocês aqui. Bom, para começo de conversa, a American States é uma empresa de utilidade pública. Basicamente, ela fornece 3 tipos de serviço. Fornecimento de água, que ela atua basicamente aí no estado da Califórnia, atendendo mais ou menos 10 cidades. Ela fornece energia, não é uma fatia considerável da sua receita. Acho que, se não me engano, ela tem apenas uma única cidade atendendo nos Estados Unidos inteiro. E a terceira via de receita dela é a serviços contratados, que é o que eles chamam no balanço. Que basicamente são serviços, contratos que ela tem de longo prazo com os militares. Então ela fornece ali serviço de tratamento de água e esgoto para algumas bases militares espalhadas pelos Estados Unidos. Bom, o arquivo que eu queria baixar é esse aqui. Vamos dar uma olhada nele, que é o relatório de 2014. Tem aqui uma carta aos acionistas, depois quem se interessa pela empresa pode dar uma lida, que com certeza tem informações importantes aqui. Alguns dados aí financeiros. Vamos passar aqui, pronto. Aqui mostra os estados em que ela está atuando e a quantidade de pessoas que ela atende. Ela atende 281 mil clientes ao todo, né? Não é assim uma empresa gigante, né? A gente vê que tem muitas empresas brasileiras de
de utilidade pública focadas em tratamento de água que atende uma área bem maior do que a dela. Além da Califórnia, ela tem alguns outros estados aqui, são marcados no mapinha azul, depois vocês dão uma lida. Basicamente, assim, a maioria dos outros estados são, por exemplo, aqui Maryland, onde ela tem um atendimento na base da aeronáutica americana. Então, são coisas desse tipo. O que eu queria mostrar para vocês está aqui, que é a receita de 2014 por segmento, que é a primeira aqui com 70% de receita é a Golden State, que é a empresa de água que fornece água lá para a Califórnia, como eu tinha dito. Depois a gente tem com 8% de marketing a parte elétrica, né, fornecimento de energia elétrica, e 22% é a de serviços contratados, que é a American States Utility Service. Basicamente essa daí é a distribuição de receita da American States. Bom, vamos apresentar a empresa, vamos dar uma olhada nos números. Esse aqui é o site do Morningstar, como você já conhece aí, quem já participou de outras análises já sabe. Bom, pessoal, vamos começar aqui dando uma olhada na receita. A receita dela aí dos últimos 10 anos, aí a gente vê que saiu de 236 milhões em 2005 e foi para 466 milhões em 2014, o que é basicamente dobrou a receita da empresa. A gente vê a margem operacional dela se manteve estável ao longo desse tempo. Claro, ela teve um pico aí em 2008 de 37% de margem, depois teve uma queda para 19% e mais uma queda aqui no pós-crise. Depois foi retomando a produtividade, está caminhando aí, aumentando ano a ano, um ponto pelo menos, nessa margem operacional dela, o que é um bom sinal, significa que ela vem aumentando a sua produtividade. A gente dá uma olhada aqui no lucro dela, a gente vai ver que o lucro saiu de 27 milhões e foi para 62 milhões, ou seja, praticamente triplicou o lucro. Isso mostra que é o lance que eu falei aqui em cima, que ela vem aumentando a produtividade, ela vai aumentando o lucro bem acima do que ela vem aumentando a receita dela. A gente vê o lucro por ação aqui, saiu de 79 para 1,60. Ela não deve fazer muita recompra de ação, então por isso que não teve grandes crescimentos aí nessa parte. Geralmente a maioria de algumas das empresas que a gente analisou até agora fazem recompras. A gente tem aqui a parte de dividendos, que é o grande filé da empresa, né, vamos dizer. A empresa vem distribuindo em dividendos crescentes há 60 anos, não é uma coisa para qualquer empresa. Só o fato dela conseguir fazer isso durante 60 anos é uma coisa a ser considerada, porque a gente pega aí, na verdade, a American States ela distribui dividendos ininterruptos desde 1931, ou seja, bem antes. E ela começou a aumentar os dividendos desde 1954. Então aí ela já enfrentou aí, pelo menos que eu me lembro de cabeça, Guerra Fria, Guerra do Golfo, crise de 2008, crise dos tigres asiáticos, enfim, uma série de crises e conflitos, tanto no mercado americano quanto no mercado global, e a empresa conseguiu se sair muito bem nessas situações. Além disso, conseguiu aumentar a receita e aumentar os dividendos. Então isso mostra que o case de negócio da empresa é bem específico. É um case assim, que permite com que ela mantenha um crescimento orgânico das suas receitas. Tem um bom fluxo de caixa, etc. e tal. Então, assim, uma empresa que consegue um fato de aumentar o dividendo por tanto tempo, mesmo apesar de todas as adversidades, tem que ser analisada com carinho. A gente dá uma olhada aqui no payout, a gente vê assim que, apesar dela distribuir dividendos crescentes, o payout dela não é muito alto. Ela geralmente mantém o payout nessa faixa aí de 50%. Na verdade, vem até caindo comparado aos anos anteriores. O que é excelente, é um payout excelente, porque dá margem para ela poder aumentar os dividendos mesmo nessas situações que eu falei em cima. São situações de crise, de momentos de dificuldade que a empresa passa, porque
com certeza, ao longo desse período todo aí de 100 anos, ela deve ter passado por muitas dificuldades. Então, se ela tivesse um payout de 90%, ela não ia conseguir manter esse crescimento dos dividendos durante tanto tempo. Na crise, ela ia ter que acabar cortando. Então, é importante uma empresa de crescimento de dividendos manter o payout sempre baixo. Agora, eu separei um gráficozinho aqui, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver se eu achei ele aqui. Tá aqui, ó. Pronto. Olha, esse gráfico é muito interessante. Primeiro aqui em cima aqui, ele vai mostrar pra gente aqui o tamanho de mercado. Ela nem é assim a maior empresa americana de utilidade pública. Ela está em terceiro lugar aí, bem abaixo da primeira colocada. Se eu não me engano, uma dessas duas aqui é a empresa que fornece água para Nova York. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é aqui embaixo, é no dividend yield. É muito comum a gente ver aí o pessoal focado nesse indicador aí e tal. Nada contra. Eu só acho que, tipo assim, ele não é um ótimo indicador para você avaliar uma empresa. Se você for dar uma olhada aqui, ó, na American States, ela é que tem o menor dividend yield. Um cara que é focado em dividend yield, ele olhar para essa empresa, ele não iria comprar, porque ela tem um dividend yield bem abaixo do que os outros pares do mercado que ela está. Você pega essa daqui, ó, tá com mais de 3,2 de dividend yield. Com certeza um cara que corre atrás de dividend yield ia entrar numa empresa desse tipo, porque talvez se você for olhar os indicadores dela, não conheço, mas se você for olhar, provavelmente talvez eles nem estejam com números ruins, entendeu? Mas o cara acaba ignorando uma empresa dessa daqui fantástica por causa do dividend yield. Então, assim, beleza, você quer olhar o dividend yield? Coloca ele como mais um filtro. Mas não é uma coisa que pode ser usada para desclassificar a empresa. Eu só vou explicar para vocês, mas antes, mostrar na prática, na verdade, mas antes só para vocês terem uma ideia. Tem um artiguinho aqui no blog que vocês conseguem consultar sobre isso que eu estou falando, que é o crescimento aqui, ó, escolha empresa pelo crescimento de dividendo por ação e não pelo dividend yield. Depois vocês dão uma olhada nesse artigo, mas basicamente o que eu estou falando está aqui, ó. Olha, o que eu fiz aqui? Eu adicionei aqui as 3 empresas que a gente tinha visto aqui no gráfico, né? Vou colocar o gráfico aqui do lado. Acho que mesmo. As 3 empresas aqui, eu peguei a American States, peguei aí essa MSX e peguei essa CWT. Adicionei as 3 aqui, eu peguei essa daqui para não falar que tipo assim, que pegou a de maior e tal, não peguei uma intermediária para a gente ter uma ideia. Então vamos ver o que acontece ao longo de 10 anos com os 3 investidores que investiram nas 3 empresas. O cara que investiu na que tem o maior payout, o maior dividend yield, ia terminar com o pior resultado, com 12%. O cara que investiu na intermediária lá, ia terminar com 19%. O cara que investiu na American States ia terminar com 153% a mais, 10 anos depois. E aí você vê esses números aqui na prática e fala assim, meu Deus do céu. Aí você começa a olhar assim, ó, vamos pegar aqui, ó. Eu não queria assim ser tão... Vamos pegar de 1995 para cá para a gente ter uma ideia mais cabulosa ainda. Olha só, quem investiu na com maior dividend yield ganhou 186%. Quem investiu na com menor dividend yield ganhou 556%. Bom, para quem tinha dúvida, essa daí é a prova de que dividend yield não é uma boa opção para você definir se a empresa é boa ou ruim. Se é uma empresa para se colocar na carteira ou não. Então tá aqui a prova, olha. Bom, enfim, pessoal, vamos dar mais uma olhada aqui. Espero que vocês tenham entendido aí a questão dos dividendos, né? Vamos dar uma olhada aqui na parte de crescimento da empresa. A gente vê aqui o crescimento da receita, 7% ao longo de 10 anos. O crescimento do lucro, 12%. E o crescimento do lucro por ação de 10%. Você vê que não é uma empresa tipo as últimas que a gente avaliou aí, que a gente analisou, como por exemplo Alibaba e
Amazon, enfim, eram empresas que tinham taxas de crescimento bem altas e tal. A American States, ela mantém uma taxa de crescimento basicamente constante, entendeu? E ela não é uma empresa que cresce muito, muito, muito. Mas é uma empresa que está sempre crescendo, devagarzinho, devagarzinho, um passinho de cada vez, e vocês viram o retorno que ela teve lá ao longo desses 10 anos. Então, assim, eu particularmente adoro empresas desse tipo. Eu não gosto muito daquelas empresas que dão um boom de crescimento e, e depois não conseguem manter essa taxa de crescimento aí. Acaba perdendo um pouco o fio da meada. Eu gosto de empresas que vão crescendo devagarzinho, porque aí significa que a empresa tem uma situação financeira mais sólida e tal, ela não se alavanca muito, enfim. Eu gosto mais desse case de negócio assim. Bom, vamos dar uma olhada aqui no endividamento dela, para a gente ter uma ideia aqui mesmo. Aqui é o tamanho da dívida dela. Vou pegar minha canetinha aqui. 65% do patrimônio em dívidas, né? Não é um número, pode ver que vem caindo, mas mesmo assim não é um número alto. Ela vem pagando essa dívida dela. É um número até baixo para uma empresa que mantém uma receita, vamos dizer que garantida, né? A receita dela é bem estável. Vamos dar uma olhada aqui também no índice de cobertura de juros. O índice de cobertura de juros dela aí tá na faixa aí de 5,8. A gente sabe aí que o índice de cobertura de juros tiver abaixo de 2 significa que a empresa está tendo dificuldades em pagar a dívida. O ideal é que ele esteja acima de 5, a empresa vem mantendo esse indicador um pouco acima desse número. Não é muito, mas eu entendo até que a empresa, como eu já disse antes, a empresa tem uma receita garantida. Ela pode até se daria o capricho de se endividar um pouco mais, mas nem é o caso muito dela. Ela prefere manter o endividamento bem controlado, o que é um bom sinal, né? Mostra assim uma sabedoria maior da governança. Empresas geralmente que distribuem aí 60 anos, 50 anos a mais de dividendos crescentes, sem cortar, elas com certeza elas vão ter uma boa governança. Geralmente são empresas muito pé no chão, com excelentes governanças. Bom, basicamente é isso daí, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui só na... Deixa eu ver aqui. Vamos fazer só uma análise aqui de como é que está o valor justo dela. Eu não gosto muito de... Para quem não conhece aí o método de fluxo de caixa descontado, vale a pena dar uma olhada nesse artigo. É um artigo que vai explicar para você como precificar as empresas. Não quer dizer que você vai comprar ou deixar de comprar uma empresa baseada aí, né, nessa análise. 38,85 a última cotação. Mas o método de fluxo de caixa de contato te dá uma ideia, mais ou menos, se a empresa está muito deslocada do valor justo dela, né? Que seria o valor que você pagaria pelas taxas de crescimento futuro dela. Então, eu gosto muito de usar esse método na hora de fazer os aportes. Eu não gosto muito de usar na hora de comprar a empresa. Vamos pegar o RPA dela aqui de 1,60. Uma taxa de crescimento para os próximos 10 anos. Vamos ver como é que foi o crescimento dos últimos 10 anos do lucro por ação. 10,28. Vamos botar aqui 10%. E os últimos 10 anos, vamos ser bem pessimistas. Vamos colocar 4%. 4%. Vamos pegar uma taxa de desconto de 11%, que geralmente eu uso para empresas americanas, e o tangible book dela é $12. Bom, basicamente a gente jogando todas essas informações aí, a gente teria aí um valor justo para ela de $37,62. Ela está cotada a 38, isso dá uma margem de segurança de menos 3%. A gente sabe que não é um cálculo preciso esse, né? Ninguém vai conseguir acertar essa taxa de crescimento aí de 10 anos na mosca, né? Então, assim, tem uma margem ali de erro aí a ser considerada. Diante dessa margem de erro, podemos dizer aí que ela estaria dentro
do seu valor justo hoje, atualmente. O que não é um mau negócio, né? Aquela taxa de menos 3%. Bom, pessoal, basicamente essas informações aí que eu tinha para trazer para vocês da American States. Só para concluir aqui, a American States ela tem alguns riscos, né? Eu particularmente eu não gosto muito desse setor de utilidade pública. Se você pegar minha carteira de ações americanas e brasileiras, você vai ver que basicamente eu só tenho uma empresa de utilidade pública, que é a Tractbel, de energia elétrica. No mercado americano não tem nenhuma desse tipo. Nem tenho ideia, nem tenho a ambição de colocar, porque eu não gosto muito do setor, mas tem gente que gosta do setor, acha o setor atrativo. É uma boa opção para se analisar a American States. Ela tem os seus riscos, né, como toda empresa que mexe com água, né, que o risco maior seria, vamos dar um exemplo aí de uma falta d'água generalizada. Inclusive, quem acompanha a empresa deve saber que o estado da Califórnia está passando por uma grave crise hídrica, né? O governo está fazendo uma série de medidas de racionamento, forçando o americano a reduzir o consumo de água, que o americano, inclusive, é o país que tem o maior consumo de água per capita do mundo. Eles são o povo que mais consome água no mundo. Esse número vem crescendo ano após ano, mas em especial na Califórnia, dada a situação do estado lá, o governo tem feito uma campanha aí forte para fazer uma redução. E a ideia é que ele consiga reduzir em 25% o consumo de água na Califórnia, acho que, se eu não me engano, em 3 anos. Então, o que acontece? Aí você pega assim, poxa, mas a empresa vai passar... Como que a empresa consegue se virar? Acontece que a regulação lá nos Estados Unidos, eu não me lembro o nome de cabeça do órgão que regula. Aqui no Brasil seria alguma coisa como a ANAEL. Lá tem uma comissão de regulação lá dessas empresas de utilidade pública na água, empresas de saneamento. A reguladora lá, ela estipula que, por exemplo, no último balanço que teve, o CEO foi indagado sobre esses custos com a propaganda não, com essa campanha de racionamento. Como que ficaria o pagamento desses custos, e o CEO disse que já foi autorizado pela agência reguladora a repassar os custos dessa campanha na tarifa. Então, quer dizer, basicamente o contribuinte vai pagar essa campanha aí de racionamento. E tem uma cláusula lá, pelo que eu entendi mais ou menos por alto, teria que dar uma pesquisada mais a fundo quem se interessar pela empresa, mas pelo que eu entendi por alto, no último balanço tem uma cláusula lá que protege a empresa de queda de receita. Ou seja, dado que, vamos supor que haja esse racionamento aí de 25%, ela pode aumentar os preços ela pode aumentar o preço da sua tarifa para manter a receita dentro dos patamares. E proteger assim o seu caixa, a sua liquidez, etc. e tal. Assim, é uma agência reguladora, mas ela não é uma agência reguladora visando destruir a empresa. Ela é uma agência reguladora visando com que a empresa cresça e tenha uma produtividade maior e tente reduzir o máximo possível as tarifas. Tanto é que vocês vão ver que o objetivo da empresa é sempre estar reduzindo custos, ela sempre está cortando custos e tal. Só voltando aqui para vocês terem uma ideia, olha. Se vocês olharem aqui o número de trabalhadores, olha, o número de empregados, caiu para 709 em 2014, era 723. Então, assim, ela está sempre fazendo políticas de redução de custos. Ela batendo essas metas de redução de custos, a agência reguladora consegue aí permite a ela repassar alguma queda de receita, alguma coisa nas tarifas, e assim mantém a empresa com caixa constante. Mas esses são os riscos, né, cara? O cara que entra numa empresa desse tipo não pode depois reclamar que agência reguladora ou falta d'água, essas coisas desse tipo, porque está intrínseco no negócio. O cara tem que saber que tem que gerenciar. Beleza, a American States soube lidar com isso durante tantos anos, são 60 anos que ela vem crescendo os dividendos, então ela sabe muito bem lidar com situações desse tipo, mas pode acontecer situações adversas que ela não consiga controlar, infelizmente. A gente vê aqui o caso das elétricas aqui, que a agência reguladora aí deu uma canetada em um monte de elétricas,
e acabou com o setor totalmente, pode acontecer isso lá também. Eu sei que as políticas econômicas nos Estados Unidos são bem mais estáveis do que as políticas econômicas brasileiras, mas nada isenta de acontecer a mesma coisa. Mas enfim, pessoal, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Quem tiver interesse aí, vale a pena dar uma olhada nessa empresa, que é uma empresa fantástica, é uma das maiores empresas de dividendos aí que tem na Bolsa Americana. E espero que vocês tenham gostado. E sobre a máscara, só para fazer um parênteses aqui, eu tava vendo os vídeos aí e eu achava que era uma coisa muito mecânica, então resolvi, falei, pô, precisa de botar um rosto ali nas análises, ali, fica muito esquisito sem ter um rosto, entendeu? Então aí eu pensei na máscara aqui, não sei se foi uma boa ideia, né? Mas é isso aí, pessoal, um abraço e até a próxima.